Olá! Nós vivemos num momento em que nunca foi tão fácil tirar as poesias e os romances da gaveta. Isso acontece graças à possibilidade que muitas pessoas têm em publicar obras por conta própria. No Conexão Cultura de hoje, nós vamos abordar os prós e contras da autopublicação e falar sobre escritores que bancam seus livros e tentam conquistar espaço no mercado editorial, impresso e virtual. E nós recebemos aqui no estúdio 2 entrevistados que vão nos trazer mais informações sobre o tema. Estão conosco os escritores e editores Kelly Pedroso e Paulo Lima. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Oi, tudo bem? Tudo bom, obrigado. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é a Conexão Cultura de hoje. A autopublicação tem cada vez mais adeptos no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 500 mil de títulos foram autopublicados em 2014. Esses dados são da Balker, uma empresa norte-americana que fornece informações sobre o mercado editorial. E aqui no Brasil, esse movimento também é crescente. Os motivos para esse alto interesse estão na rapidez com que se editam, publicam e se disseminam as obras, principalmente quando falamos em publicações online. Eu quero saber agora da Kelly se realmente esse movimento de autopublicação no Brasil é crescente? É crescente. Mas justamente o que vocês comentaram, quando o cliente me procura, né, por indicação ou ocasionalmente encontrou na internet o site, eu dou do período de 7 a 9 meses para praticamente uma gestação, para publicar, para avaliar bem o texto, para ter aquele distanciamento, para ver se realmente tem qualidade. Porque mas muita gente envia, pessoas inclusive que escrevem bem, mas não sabem exatamente, com exceção do romance, mas não sabem a diferença do que estão escrevendo entre crônica e conto, né, do gênero. Então não tem nenhum formato, pessoas que frequentaram oficinas literárias, mas não conseguem distinguir, né, que tem que dar uma lapidada. E eu acho que se não tiver um certo refinamento na escolha, entra muito material sem qualidade na livraria. Sim. Uhum. Paulo, e como é que é o perfil dessa pessoa que procura a autopublicação? Isso tem um pouco a ver, por acaso, com algum tipo de experiência de rejeição, por exemplo, de alguma editora? Como é que é o perfil dessa pessoa que procura esse tipo aí de publicação? Sim, eu sempre brinco que ele é um praticante do alpinismo. Ele tem que ultrapassar o primeiro muro, que eu digo, ok, busquei todas as editoras, não consegui nada. Aí ele vai para o segundo muro, mundo digital. Eu não vou ver o meu livro físico, eu não vou ter ele na mão, como é que vende, como é que eu recebo. Então, o perfil é variado. Eu tenho autores que me procuram já com a ideia na cabeça, com o livro praticamente pronto, que ia ser entregue para uma editora física, mas o custo não foi proibitivo. Outros não, eles querem escrever, mas me perguntam e querem saber tudo sobre o mundo digital. Então, é um perfil bem variado. E como é que surgiu, Paulo, a autopublicação na tua vida? Surgiu quando a minha filha pediu mesada e eu neguei. Aí eu disse para ela, você tem que fazer alguma coisa como empreendedora. Olha alguma coisa para vender e aí o papai te paga em vez de dar mesada. Quantos anos tem essa criança? 11 hoje, com 9 anos eu fiz essa proposta. Olha só, desde o começo, né? Desde a infância Desde a infância, né? E ela já era leitora voraz, tá? Ela tem muitos livros e tal. E aí eu pensei que ela ia fazer pulseirinhas, ela chegou com um livro pronto sobre alimentação saudável. Eu publiquei esse livro, eu já trabalhava com a edição corporativa de treinamentos, e aí fui motivada a publicar o meu livro, que eu fiz um estágio com tartarugas marinhas, e aí a coisa só encaminhou-se para uma editora. Então hoje já são 10 livros publicados com perfis de autores completamente diferentes. Kelly, como é que foi para ti esse caminho da literatura ou de publicar mesmo? Como é que isso surgiu na tua vida? Bom, eu sou jornalista por formação e sempre gostei de escrever, de contar histórias. Eu escrevi por quase 5 anos numa coluna de um jornal do interior, mas para ser mais precisa, de Alegrete, Expresso Minuano. E eu tinha muito retorno, né, das pessoas. Escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro, né? Quem já nunca pensou em escrever um livro? Aí eu vi que eu tinha muito material devido ao tempo e fui amadurecendo a ideia. Aí eu juntei o que eu achava ali mais importante, principalmente as crônicas atemporais, e enviei para uma editora e não obtive retorno. Passou do tempo mínimo, assim, que é de 6 a 8 meses. E eu disse, não, mas
tem qualidade meu texto, sabe? Eu sei que não Tu acreditava no teu texto? Eu acreditava sim. no meu trabalho, sim. Aí eu tinha toda a técnica, né? A segunda graduação foi aqui do curso da Márcia Duarte e do Fabrício Carpenejar, formação De escritores? De escritores e agentes literários. Então tinha toda a técnica. Então eu fui atrás, né? Nunca imaginei em abrir uma editora, gostaria, mas nunca assim, sabe? Ponderei. Aí abri a editora com o lançamento do meu próprio livro. E o livro dei autógrafo na Cultura, depois na Feira do Livro. E não só eu estava certa, acho que você confirmou, porque ele ficou no gênero crônico entre os 3 melhores do ano. E foi o Sexo das Antas, né? O Sexo das Antas, é. E como é que foi na hora de receber também essa rejeição da editora, ou essa não resposta, na verdade? Isso já te colocou, então, mais no caminho para, bom, se eles não querem, então eu vou fazer do meu jeito? Ou demorou um pouco ainda para tu conseguir colocar essa ideia em prática? Não, eu nunca imaginei, mesmo tendo toda a técnica, né? Eu vou abrir uma editora. Eu também não... Eu procurei uma editora de médio porte, não enviei para... Deveria, quem sabe, ter enviado para uma grande, ter recebido um não ou sim. Mas eu não sei, fiquei com aquilo... Eu queria não bem um atalho. Tanto que eu tive ética, nem enxergava mais o texto como escritora, né? Terceirizei. Mas amadureci, procurei profissional para fazer o logo e tal. E eu disse, não, acho que eu sempre gostei, né, da literatura. É uma possibilidade, então vou realizá-la. E, Paulo, tentou mandar o livro da tua filha para uma editora ou foi já também direto essa tua publicação, essa ideia? Não, a nossa publicação já foi direto, como eu já trabalhava com a mídia digital, já tinha essa experiência, a publicação foi feita diretamente no digital. E aí eu fui... Claro que no início, num primeiro formato, e com o tempo outros livros, outros autores, eu fui descobrindo outras formas de publicação digitais. A minha ideia no futuro é ter o livro dela e o meu também impresso em papel, porque a gente não perdeu essa coisa. Eu acho que são mundos que podem conviver sem competição. Se completam, são realidades que se completam. Bacana, até porque a Kelly aqui ela trabalha com muito físico, né? E o Paulo mais... Exclusivo digital. No digital. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no Conexão Cultura, mas depois tem mais entrevistas sobre autopublicação aqui no estúdio. A gente já volta com mais Conexão Cultura. Estamos de volta com Conexão Cultura e o tema do programa de hoje é autopublicação. Esse tipo de segmento abre uma nova perspectiva e modifica o mercado editorial. O escritor e editor gaúcho Rodrigo Rospe, que mantém 2 editoras independentes, fala mais sobre o assunto. Acompanhe. Em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer uma distinção entre o que é autopublicação e o que é publicação independente. Para mim, o meu conceito de autopublicação é uma publicação que a pessoa faz, como o auto refere, sem contar com mais ninguém. Né? A pessoa coloca seu texto disponível e pronto, sem passar pelo crivo de uma editora e sem passar também pelo trabalho editorial. Né? Isso é uma coisa. Abrir editora independente não significa autopublicação, porque se tu tiver outras pessoas trabalhando junto na editora independente, isso vai deixar de ser uma autopublicação. Então, por exemplo, no meu caso, a gente abriu uma editora entre 5 pessoas. Todos tinham vontade de publicar os seus livros, mas o trabalho de um influenciou muito no dos outros, no sentido de que todos eram editores. Eu acho que o cenário, enfim, é bastante favorável. Eu converso com pessoas que estão, enfim, publicando livros há mais de 20 anos e a noção que eu tenho é de que o cenário atual é o mais favorável em muito tempo, tanto em relação às editoras quanto para as possibilidades do autor, porque isso não é uma coisa que anda sozinho. O mercado editorial tem uma complexidade e a editora é uma parte dele. A autopublicação hoje acontece, sim, de forma online, né? Tem muitas plataformas de autopublicação e também com algumas editoras que nada mais são do que gráficas e elas, tu chega lá, entrega teu livro, ninguém lê, né?
se paga por isso e esse livro é rodado, é impresso, e normalmente o autor tem a tarefa de colocar esse livro na livraria, o que normalmente é difícil, ou, enfim, ficar com ele com caixas na sua garagem de casa. Esses são os caminhos da autopublicação hoje. Eu não vejo como uma ameaça às editoras, não vejo mesmo, vejo como ao contrário, vejo como uma fonte onde as editoras possam buscar um ou outro autor que já foi testado dentro do seu nicho pelo público. Fulano teve 1 milhão de acessos na autopublicação. Acontece, se noticia muito, né? Talvez seja inclusive 1 em 1 milhão que consegue isso. Mas então, esse cara, a editora vai lá e busca o cara. Obrigado, Rodrigo, por participar do Conexão Cultura. E nós seguimos com os nossos entrevistados aqui no estúdio. É isso aí. A gente falou um pouquinho antes do bloco anterior sobre também as diferenças, né, do digital para o impresso. Tem gente que prefere o impresso, tem gente que prefere o digital. Ainda existe o fetiche ainda do físico, Kelly e Paulo. Vamos com a Kelly primeiro. Eu acredito que sim. Eu sou uma que eu ainda tenho uma certa relutância. Estava conversando com o Paulo, né, antes de iniciar o programa. Para quem sabe, no futuro próximo, mas eu gosto muito do livro impresso, do cheiro, do contato, assim. Não, e por incrível que pareça, nunca adquiri um livro digital. Paulo, tem que então convencer ela então a fazer essa mudança. Talvez uma parceria. Mas eu também sou do livro impresso, adoro. Biblioteca grande, eu gosto da leitura. O meu trabalho com a editora digital é também de convencimento das pessoas, mostrar para o autor que ele tem uma opção. Quase 100% dos autores que chegam para mim tentaram primeiro o livro físico. E por vários motivos não conseguiram, e aí adotaram essa estratégia. Não que no futuro eles não queiram publicar o seu livro também fisicamente, no papel. É que o custo também ele é muito menor também na hora de lançar a versão digital, né, Paulo? Sim, o custo é menor e dependendo do modelo que se trabalha com o autor, você pode diminuir ainda mais esse custo. Por exemplo, eu costumo cobrar um fixo para fazer toda a diagramação, a estruturação e publicação do livro. Tem alguns autores que eu analiso como muito promissores que eu trabalho assim, eu não cobro nada e eu faço uma participação, porventura, nos lucros da venda do livro. Então, o autor não paga nada para publicar e eu recebo uma comissão de 20%, 30% no final da venda. Quando você acredita muito naquele autor, acha que ele tem um potencial, dá para trabalhar nesse modelo. Já no livro físico é mais difícil fazer isso, né, Kelly? Por exemplo, de que o autor não tenha nenhum custo na hora de publicar. Sim. Os primeiros autores investiram, né, na publicação, é a proposta da editora, com exceção do mais recente, que foi o Ismael Canepelli. Eu comprei os direitos autorais dele, né, um autor que eu conheço, admiro bastante desde o início da carreira. Aliás, que eu acredito que seja cada vez mais promissora. E o livro se chama A Exaustão Traz a Verdade. Eu organizei também o livro e fiquei sabendo recentemente, o que me deixou muito feliz, que o primeiro conto do livro tem um pessoal do cinema interessado em transformar num curto, num longo, provavelmente seja curto. Claro, né? A gente está falando aqui sobre digital, sobre o livro físico, mas a impressão que dá é que muitas vezes as pessoas parecem que acham que o livro físico ele legitima mais aquele lançamento, ou legitima mais o autor, né? Parece que o digital a gente ainda está num momento um pouco até nebuloso, assim, né? Eu lancei digitalmente, mas eu pretendo lançar em papel. Como é que vocês veem isso, ainda esse um pouco de desconfiança, digamos assim? Kelly, começa contigo. O autor, até conversando, passando valores, né, e afins pelos autores, é aquela coisa, tu pode fazer um coquetel, né, não sei se mora em apartamento, tem salão de festa, ou em casa, dependendo do número de convidados, tu paga pelo menos metade do teu investimento, tu obtém metade do investimento, mas a primeira, né, até hoje, mas eu gostaria de autografar numa livraria. Pois é, né? Tem a questão do autógrafo, né? É uma coisa que está no imaginário das pessoas, Fica, né? O escritor ainda tem, tem aquela imagem, né? Assim, Que no meu caso é a primeira grande chateação do autor saber que ele não vai poder autografar um tablet, não existe a tela do computador, fica complicado. Mas existem outros meios que ele acaba entendendo que são interessantes. Por exemplo, dependendo da linguagem, da língua que ele vai publicar, português ou inglês, se for um livro
bilíngue, ele já sai com 51 países de lançamento no mundo todo. Eu trabalho com book trailer, que é quase um curta antes do livro, que nós colocamos nas redes sociais, que filmou o autor, que faz uma pequena entrevista com ele. Então são mundos separados, que você vai ter uma noite de autógrafos e um book trailer, mas que tem similaridades. E também é bacana ver que algumas editoras também, elas começam a prestar atenção também em escritores autopublicados, para depois poderem trazer para sua editora. Um caso clássico, acho aqui no Brasil, Eduardo Spohr, né, A Batalha do Apocalipse, que se autopublicou na internet, depois conseguiu com boca a boca vender muitos livros e uma editora acabou trazendo ele para seu hall de escritores. E também acho que o caso mais clássico internacionalmente é da E.L. James, dos 50 Tons de Cinza, né, Camila? Isso aí. Né? Então, quer dizer, como é que também se trabalha com essa questão, né? E também uma coisa importante, própria gestão também, quando se trata de autopublicação, porque muitas vezes o autor também tem que trabalhar com essa coisa mais da gestão, né? Claro, a Kelly, por exemplo, tem uma editora, ela consegue dar esse suporte para o escritor, mas como é que é isso para quando o cara, enfim, ele tem que se gerir mesmo? Como é que é isso, Paulo? Na verdade, eu gosto muito de usar os exemplos da autopublicação no mercado, tanto nacional quanto mundial, para mostrar para o autor que os caminhos, talvez, de divulgação e conhecimento do livro dele sejam grandes. Por exemplo, você citou um livro muito legal, Tons de Cinza. A Cabana, internacionalmente, também era autopublicação, fez um sucesso mundial. Diário de um Banana, era um blog que foi autopublicado e virou um sucesso. Meu Pai Faz KDM, era um Twitter. Então você mostra para o autor que o digital, com as fanpages, com as redes sociais, com o Twitter, é uma ferramenta para ele se autodivulgar e se autopublicar com mais efetividade. Bacana. Bom, no próximo bloco, já mostrar como você pode publicar a sua própria obra. Conheça diferentes plataformas que fornecem o passo a passo com dicas e instruções. Nós já voltamos com mais Conexão Cultura. Voltamos a apresentar a Conexão Cultura e o assunto de hoje é autopublicação. Você sabia que existe uma série de plataformas gratuitas oferecidas para quem deseja publicar uma obra? Confira! Entre as plataformas de autopublicação disponíveis no mercado está a Kindle Direct Publishing. Ela é uma das mais utilizadas e permite a publicação de livros para o formato digital para leitura no Kindle. A plataforma é de fácil publicação. Os e-books são comercializados no site da Amazon e o autor pode receber royalties de até 70%. A Bookies é uma plataforma brasileira que possibilita ao autor publicar e comercializar o livro no formato digital ou na modalidade impressa. Caso o autor não queira realizar a venda, pode disponibilizar os arquivos para leitura online. A Clube de Autores é pioneira em autopublicação no Brasil. A plataforma permite a venda de livros digitais e impressos e acumula publicações de poesias, crônicas e especialmente de livros técnicos. A Publixi é uma das novidades do momento. A plataforma é uma aposta da Livraria Saraiva. Além de receber 35% de royalties, os autores têm a possibilidade de ter seus e-books comercializados no site da livraria. Outra novidade fica por conta da eGaláxia. Lançada na Flip deste ano, a plataforma é um projeto que busca um olhar diferenciado na produção de e-books. E, por fim, a Google Play está disponível para quem aposta no mercado de celulares. Na plataforma, é possível vender livros digitais compatíveis para o sistema Android. Para publicar, além do cadastro como desenvolvedor, é necessário o pagamento de uma taxa de $25. Segundo a Amazon, 30% dos livros mais vendidos na loja virtual foram publicados utilizando o Kindle Direct Publishing, ferramenta gratuita de autopublicação do site. Kelly, na hora de começar a escrever, o que é o mais difícil? É sair do papel, começar do zero? Como é que é isso? Eu acredito que seja a disciplina. O próprio curso aqui da Unicinos, né, que infelizmente fechou, inúmeros escritores se dividiam em 2 blocos, né, assim, a grosso modo. Uns diziam, a boa ideia volta, a boa ideia volta. E outros diziam, não volta, não, anota que não existe isso de voltar. Aí os alunos palpitavam. Eu acho que
não adianta, no meu caso, por exemplo, sentar na frente da tela do computador, ou manuscrito mesmo, que eu uso bastante, e se não tem nada na cabeça, né? No mínimo tem que ter a ideia de um personagem, do tempo, tudo que envolve uma história, assim, e dali deixar correr, né? Sempre, porque eu digo, escrever é reescrever sempre. Mas comigo, pelo menos, não funciona de sentar e ficar, não acredito naquela coisa da inspiração, é muito suor mesmo. Isso. E bastante disciplina. Dizem, né, que é uma porcentagem de muita transpiração e um pouco de inspiração, na verdade. 90% da inspiração. E 10%. 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? E Paulo, como é que funciona quando um autor chega para ti querendo publicar, então, na tua editora? Quais são os passos que você passa para ele para que vocês, então, possam publicar esse livro? Certo. O nosso processo digital é muito similar ao processo que ela tem no livro físico. Ou seja, se um autor chegar comigo com seu calhamaço de folhas no Word, com o texto, ele vai ter auxílio de uma ilustradora, de um revisor, de um diagramador, até chegar ao momento de ter o seu livro publicado. Os passos são muito similares. Qual é a diferença? Se um autor chega com o livro pronto, revisado, com capa e arte para ela, até ela colocar para venda, ainda tem um espaço de tempo que eu acho que varia muito, né? Se um autor chegar para mim com esse livro, em 3 dias ele está vendendo, em 51 lojas ou 100 lojas no mundo. Então essa é a diferença. Se o livro está pronto, a publicação digital é bem mais rápida. Se ele é impresso, aí você tem colocação Sim, porque é feita toda a diagramação, tanto que, pelo menos pela experiência que eu tenho, apesar de não ter livro digital ainda, é que de 7 a 9 meses para fazer uma boa revisão, todo o processo, né, o diagramador precisa do tempo dele também para criar o próprio capista. Tu está com o material pronto, depois passaria, né, por outra opção, né, como tu disse, para se expandir, que seria o livro digital. Então, é um dos motivos que leva bastante tempo. Sim, né? E a tiragem? A parte da gráfica também. E tem a tiragem mínima quando vocês trabalham, então, com o livro impresso? Sim, sim. A mínima é de 500, 600 exemplares, 800, 1.000, 3.000. Aí só grandes escritores, né, renomados, assim, que estão também na mídia há anos, que vendem como pão quente, que a gente diz, que a tiragem é de 8.000 exemplares para cima, né? Mas eu aconselho sempre fazer de 800 a 1.000 a tiragem, até porque o preço é irrisório, paga um pouquinho mais e acredito que vale a pena. Bom, e o que vocês dois, então, esperam desse segmento para o futuro, né? Tanto aí para a questão da autopublicação, do livro digital, quanto também do livro impresso. Começa por ti, Paulo. Eu espero mais democracia, ou seja, ainda o meio digital ele tem uma certa... o pessoal ainda não olha com muita desconfiança o meio digital. Então o que eu espero? Que ele cresça naturalmente, que não tenha tanta competição, que as grandes editoras, aí o problema são as grandes editoras, não vejam o digital como uma ameaça e sim como um aliado, e que a gente possa ter cada vez mais editoras de papel, editoras digital, com preço acessível para cada vez mais pessoas publicarem. Kelly. Eu vejo, eu espero também que sempre, né, aquelas conversas, a concorrência, sim, ela existe, mas eu acho que para os bons sempre tem lugar. Espero que apareçam mais clientes qualificados, né, principalmente que saibam o gênero, o original que estão entregando para a editora. E é isso que venham como... com exceção do Ismael, que já era um escritor premiado, o Ismael Canepelli, eu me realizei assim também como editora porque os outros autores foram negados também por outras editoras e desde a publicação eles ganharam prêmios no decorrer após a publicação, né? Então, uma autora também, a minha segunda cliente, vem obtendo prêmios consideráveis, assim, sabe? Ainda mais para uma jovem escritora. Então, eu fico mais do que contente de saber que fui eu que lancei ela no mercado. Só para encerrar rapidamente, então, gostaria que vocês falassem dos seus últimos lançamentos, então, das editoras. Kelly. O lançamento mais recente é do Ismael Canepelli, Só Exaustão Traz a Verdade, que está à venda na maioria das livrarias.
e pelo site também, eu vendo bastante pelo site, né, direto. Eu fui organizadora do livro também. E estou com uma cliente recente que ainda não... Alegretens, né? Uma moça bem talentosa, mas como ainda não tem título ainda o livro, então fica em suspense ainda para o próximo. Paulo. Pouco amor, certo rancor, sem paciência e muita dor. É o livro de estreia de Nelson São Bento Júnior e Roberto Mucilo. É um livro interativo de poemas com imagens e sons. É uma experiência que a gente está chamando uma experiência sensorial. Foi lançado recentemente. Bacana. E quem quer saber mais então sobre a Pérgamos, que é a editora então da Kelly, o site é pergamos.com.br, e sobre a Outbox então, que é do Paulo, o endereço é outbox.net.br. Obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão Cultura. Muito sucesso e até uma próxima. Até a Obrigado. próxima. Até lá. E o Conexão Cultura fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.